poder continuar a nossa coletiva aqui. O objetivo da nossa coletiva aqui hoje é para fazer uma apresentação de todas as ações que o Estado do Amazonas tem implementado no sentido de combater o desmatamento e também as queimadas. Vamos fazer aqui uma apresentação do trabalho que o IPAAN tem feito com relação à repressão e vamos aqui também fazer o anúncio de algumas ações que são importantes para a gente ampliar o nosso efetivo de combate aos incêndios, principalmente no sul do Amazonas. Então a gente tem uma apresentação aqui. Quem é que vai passar os slides, por favor? Então pode passando aí os slides. Aqui a gente tem um histórico de todas as ações que foram implementadas pelo governo do Estado. Em janeiro, o Corpo de Bombeiros deu início ao trabalho de formação de alunos, já avisando a necessidade que nós teríamos nesse momento agora de combater incêndios. Ainda em janeiro, nós entregamos para o Corpo de Bombeiros viaturas autobombas, tanque, picapes, drones e outros equipamentos. No dia 25 ainda de janeiro, nós tivemos uma reunião entre órgãos do Estado e federais para a gente discutir essas estratégias de combate ao desmatamento e às queimadas. Em março, o IPAAN iniciou uma ação de prevenção a queimadas e desmatamento no interior do Estado. Em abril, eu tive reunido com o vice-presidente Alckmin e fiz alguns pedidos para ele, dentre esses, o apoio para o combate às queimadas e outros crimes ambientais. No dia 3, eu tive reunido com o pessoal do Ministério do Meio Ambiente e apresentei aquilo que a gente tinha de dados sobre a estiagem desse ano, já indicando que nós teríamos uma situação bem difícil. No dia 9 de abril, nós realizamos algumas ações no âmbito da SEMA. No dia 30, nós iniciamos as atividades da Operação Tamoio-Tatá. E aí nós já enviamos efetivos, principalmente ali para o sul do estado do Amazonas. Em maio, nós entregamos, no dia 2, 5 jet skis, 2 quadriciclos e equipamentos de proteção. No dia 6 de maio, tivemos algumas reuniões com os secretários para a gente alinhar essas ações de combate à estiagem e também a incêndios. No dia 8 de junho, tive reunião com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para a gente alinhar também essas ações, incluindo a alocação de aeronaves para combate a incêndios. E aí, nesse contexto, nós temos aviões e helicópteros. No dia 20, tivemos a reabertura da nossa sala de situação no Corpo de Bombeiros, com os painéis e sistemas de monitoramento. Em junho, tivemos o início da Operação Acero, com envio de equipamentos, veículos e efetivos para 12 municípios do sul do estado do Amazonas e região metropolitana de Manaus. No dia 3, lançamos a Operação Céu Limpo do Corpo de Bombeiros, aqui também em Manaus. Lançamos também um aplicativo InFire para ampliar o monitoramento de focos de queimada no estado do Amazonas. Esse é um aplicativo usado pelo nosso pessoal do Corpo de Bombeiros e também Defesa Civil e IPAAN. É um sistema que integra esses órgãos. No dia 3 ainda nós entregamos novas viaturas, autobombas, tanque, materiais e equipamentos para o Corpo de Bombeiro. Ainda em junho nós fizemos a entrega de sensores de monitoramento de qualidade do ar para 10 municípios. Hoje esses sensores já estão em 50% dos municípios do estado do Amazonas e a nossa meta é até o final do ano colocar em 100% do estado para que a gente possa ter com precisão a qualidade do ar em todo o estado e em tempo real. No dia 17 de junho nós entregamos, eu tive uma reunião com o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, e lá eu fiz uma solicitação para ele que pudesse agilizar o processo do nosso projeto, que tramita na ordem de 45 milhões de reais para a implantação de brigadas nos 21 municípios que representam 95% das queimadas. No dias 19 e 20, o Corpo de Bombeiros realizou cursos de brigadas e incêndio em municípios do interior do estado, principalmente ali no sul do Amazonas. No dia 25, os bombeiros capacitaram 153 brigadistas para reforçar o combate aos incêndios no sul do Amazonas. Em julho, nós entregamos novas viaturas ao Corpo de Bombeiros em Itacoatiara.
o IPAAN aplicou multas, fez apreensões de equipamentos utilizados em crimes ambientais na Operação Curupira. No dia 24, teve a terceira fase da Operação Tamoio-Tatá, que já acumula algo em torno de 54 milhões de reais com multas aplicadas. No dia 25, a Operação Acero atuou no combate a incêndios em áreas dos municípios de Apuí, Tapauá e Manaus. Bombeiros totalizaram combate a mais de 2.200 focos de calor. Só voltando ainda em julho, porque em julho faltou colocar aqui que nós decretamos situação de emergência por conta das queimadas no estado do Amazonas, e isso naturalmente nos facilitou o trâmite burocrático para a contratação de pessoal e aquisição de equipamentos, e também nessa relação com o governo federal. A Operação Curupira, o IPAAN aplicou mais de 100 mil reais em multas ambientais em uma única operação. No dia 3, eu fui ao município de Humaitá, e lá nós fizemos a vistoria de uma área que fica dentro da cidade para a implantação do Corpo de Bombeiros. Era uma área que pertencia à COSAMA. O Corpo de Bombeiros ficava numa área que saía do perímetro urbano, o que demorava o tempo de resposta. Então, com isso, a gente agiliza esse tempo de resposta. No dia 12, nós entregamos viaturas e equipamentos ao Corpo de Bombeiros, reforçando a frota de viaturas de combate a incêndio no sul do Amazonas. Foi agora, segunda-feira, quando da entrega daquela policlínica para atendimento do pessoal, dos servidores da área de segurança pública. E no dia 13 de agosto, né, a gente já acumula 80 milhões de reais em multas, e nós já combatemos algo em torno de 7.500 focos de incêndio na Operação Acero. Então, isso daqui é um pequeno histórico de tudo que o estado do Amazonas tem feito no sentido de combater essa questão do desmatamento e também das queimadas. Eu vou passar aqui para o Juliano, que é o nosso presidente do IPAAN, e que vai fazer uma pequena amostra aqui de todo o trabalho que já foi feito, no sentido de apresentar aqui as multas, embargos e outras sanções àqueles que estão cometendo os delitos ambientais. Muito obrigado, governador. Bom dia a todos. Aqui tem um resumo do boletim que a gente emite para o nosso comitê, e vocês podem ver aqui que já foram embargados 282 embargos realizados. Seguindo aqui para a direita, nós temos 25 termos de apreensões, são equipamentos, são veículos que são utilizados para se utiliza tanto para o desmatamento quanto para a queimada. Em termos de multas aplicadas, como o governador bem disse, já são 80 milhões de multas aplicadas. 80.496, aliás, 80 milhões 496 mil. Em termos de apreensões, nós já fizemos, o IPAAN realizou uma prisão, e a Polícia Militar mais 2 prisões, totalizando 3 prisões. E tem se intensificado porque nós não conseguimos efetivamente chegar no ato do delito, mas nós, com os recursos utilizados, nós conseguimos chegar aqui para a realização dessas 3 prisões. Em termos de autos de infração, já são 265. Lembrando que nós fazemos tanto autos de infração com as fiscalizações de campo, como também a tecnologia que a gente adota a partir das imagens de satélite, que a gente chama de autos de infração remoto. Esses autos de infração remoto, eles têm nos ajudado muito no combate, tanto ao desmatamento quanto às queimadas, porque se identifica a partir... É como se fosse digamos assim, uma infração de trânsito. Nós conseguimos identificar aquela situação quase que de imediato. E aí, autuando remotamente,
você impede uma série de coisas, né? Impede financiamento, impede acesso ao crédito, impede uma série de situações daquela área que está afetada. Tá? E a principal atuação nossa, as áreas de atuação nossas são aqui na região metropolitana, efetivamente, nós temos ações aqui realizadas na região metropolitana e principalmente no sul do estado, como o governador comentou, tá? Apuí, Humaitá, Lábrea, Boca do Acre. Então esse é o resumo geral, governador, da nossa atuação. E agora a gente vai apresentar aqui um vídeo dessas ações lá em campo. Agora a gente vai para cá. O governador Wilson Lima acabou de apresentar aqui na sede do IPAAN todas as ações que estão sendo feitas para organizar o combate às queimadas no interior do estado do Amazonas. Nós vamos agora organizando aqui a nossa comunicação para consigamos localizar todas as informações também no painel de controle que tem sido colocado para monitorar as atividades de incêndio nas queimadas no interior do estado do Amazonas. Você acompanha neste momento o governador Wilson Lima. Organizadas em parceria com o governo federal desde o início do ano aqui no estado do Amazonas. Coletiva de imprensa agora, os representantes do governo do estado do Amazonas, junto ao governador Wilson Lima, se organizam para mostrar os dados dos painéis de monitoramento aqui no estado do Amazonas sobre os focos de incêndio no interior. Acompanhe. Bom dia, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Estou aqui com a nossa equipe do Instituto de Proteção Ambiental, o Juliano, que é o presidente, também os servidores. Estou aqui também com o pessoal da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, estou aqui com o comandante do Corpo de Bombeiros, representante da Defesa Civil, comandante da Polícia Militar e demais secretários que estão envolvidos diretamente nessas ações de combate a desmatamento e a queimada. Estou aqui também com o deputado estadual João Luiz e a deputada Maiara Pinheiro, que têm sido importantes lá na Assembleia, e é importante nesse momento a participação do Legislativo para que a gente possa ter celeridade na aprovação de algumas mensagens, como, por exemplo, anistia de operações de crédito lá na AFEAM para aqueles produtores que estão sendo prejudicados e outras ações para que a gente possa minimizar o sofrimento daqueles nossos irmãos que estão sofrendo lá no interior. Mas a gente acabou de fazer ali uma apresentação das nossas ações ao longo desse ano de 2024 e também algumas ações que estão sendo implementadas pelo IPAAN no sentido de punir aqueles que estão cometendo essas atividades criminosas.
Nós temos alguns projetos que estão em andamento e alguns projetos que são em parceria com o governo federal. Nesse momento, nós estamos com aproximadamente 410 homens atuando na região metropolitana e a maioria no sul do estado do Amazonas. O governo federal tem 100 homens, né, que fazem parte do IBAMA e também do Preve Fogo e que agora vai incrementar mais 20 homens. Nós temos também outra parceria de um projeto que está sendo tocado pelo Corpo de Bombeiros, que é aquele projeto de implantação das brigadas nos 21 municípios que representam 95% das queimadas. Já foi aprovado um recurso na ordem de 21 milhões de reais do Ministério da Justiça. Esse valor já foi empenhado e as empresas já estão no processo de construção desses carros autobomba-tanque, né, específico para o sul do Amazonas e também para parte da região metropolitana. E esses veículos eles são fabricados sob encomenda, levando em consideração a realidade amazônica. Nós temos um valor de 45 milhões de reais, que também faz parte desse projeto, que está no âmbito do programa, do projeto Fundo Amazônia, e a gente ainda carece da liberação do BNDES desse recurso. E aqui eu quero aproveitar para anunciar o aumento dos servidores que estão em campo. São servidores da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, IPAAN, Polícia Militar e Secretaria de Meio Ambiente. As diárias sairão de R$ 120 até R$ 282, de acordo com a função de cada servidor e também com a formação de cada servidor. É um aumento médio de 55%. Nós estamos convocando 200 alunos bombeiro, já autorizei orçamento para a compra do fardamento desses bombeiros e logo, daqui a 15 dias mais ou menos, nós iremos apresentar esses alunos e já encaminhar para essas áreas que nesse momento precisam dessa atenção. Nós temos aqui um outro projeto no âmbito do KfW, que é um banco alemão, que é o principal parceiro, é o país principal parceiro do estado do Amazonas nessas questões ambientais. É um projeto para a contratação de 153 brigadistas. Todos eles são ali dessa região sul do Amazonas. Inicialmente, daqui a uma semana, nós já vamos poder contratar 85 e a gente já vai começar, já vai adiantar esse projeto no âmbito da Secretaria de Meio Ambiente, junto com a nossa ADESAM. Esse é um pessoal que já foi treinado, né, pelos homens do Corpo de Bombeiros, Secretaria de Meio Ambiente, também IPAAN, já estão prontos para entrar em campo, carecendo apenas dessa contratação que será feita já inicialmente pela ADESAM. Essas são algumas informações que a gente tinha para dar hoje e nós estamos aqui à disposição, juntamente com a nossa equipe técnica da imprensa. Olá, bom dia, governador. Bom dia a todas as autoridades, colegas da imprensa. Governador, gostaria que o senhor falasse para a gente sobre esse aumento no efetivo do Corpo de Bombeiros, que vai aumentar, né, aí a ação deles no combate às queimadas na região do sul do estado. Nós temos aproximadamente 410 homens que estão atuando hoje, sendo composto por homens do Corpo de Bombeiro do estado do Amazonas, por brigadistas das prefeituras e também por 100 homens que fazem parte do IBAMA e também do Preve Fogo, com incremento de mais 200 alunos soldados, com incremento de mais 85 de imediato. Nós vamos partir aí para pelo menos 650 homens. A nossa ideia é fazer com que a gente, no período mais complicado da estiagem, no período mais intenso de focos de calor, a gente tenha mais ou menos 1.000 homens atuando nesses municípios que representam situações mais complicadas, situações mais difíceis do ponto de vista das queimadas. Governador, bom dia. A gente faz uma comparação agora com esse cenário que a gente está vivendo com o cenário que aconteceu no Amazonas no ano passado. O senhor acredita que é suficiente somente homens atuando na parte terrestre para combater esse incêndio? E por que não solicita a ajuda das Forças Armadas para combater esses fogos por ar também, né? Por essas aeronaves, a contratação de aeronaves para combater esse incêndio que acontece nesses municípios, a gente consegue perceber, inclusive aqui por esse mapa. Eu queria até a explicação do
Juliano. Do Juliano, falando um pouco sobre esses focos de calor. Eles são reais agora, desse momento? O que a gente está presenciando são 381, a maioria a gente percebe que é no sul do estado. E só para a gente entender mais ou menos como que está a situação agora lá no interior do estado, tá? Com relação à primeira pergunta, só os homens em campo não são suficientes para combater a quantidade de focos de calor. Nós precisamos de aviões, e aviões que carreguem uma quantidade significativa de água, nós precisamos de helicópteros, drones e de outros equipamentos importantes para combater o fogo lá. Nós precisamos, por exemplo, de viaturas, de autobomba-tanque florestal e outros implementos como abafadores, equipamentos para esses brigadistas, bombeiros, o pessoal do Preve-Fogo, enfim. A gente precisa de todo um aparato para que a gente possa minimizar ao máximo possível o dano ambiental. Já tive com o governo federal, já falei algumas vezes com a ministra, inclusive nesse fim de semana, falei com a ministra Marina, tenho falado com o ministro da Justiça, tenho falado com o ministro Valdez Góes, enfim, com a maioria dos ministros envolvidos nessa questão da estiagem, dizendo o seguinte: só o estado do Amazonas não consegue combater os focos de incêndio. E tem um detalhe: algo em torno de 80% dos incêndios que estão acontecendo nesse momento são em assentamentos e em áreas indígenas que são de responsabilidade do governo federal. Em nenhum momento o Estado vai se eximir dessa responsabilidade de combater esses incêndios, mas sozinho nós não conseguimos. É necessário que o governo federal também comece a fazer a sua parte de forma mais incisiva. Esse ano nós temos um período de estiagem muito mais intenso que o ano passado. O período intervalo sem chuva que nós estamos tendo esse ano, ele é muito maior que o ano passado. Veja você que nesse mesmo período do ano passado, a gente não tinha um registro tão grande de focos de calor. Esse ano aumentou significativamente. Então, assim, nós precisamos trabalhar de forma conjunta para que a gente possa diminuir o máximo possível desse impacto. O Juliano vai explicar agora qual o significado dessas telas aqui, quais os sistemas e em quanto tempo é que a gente consegue ter essas informações aqui. Perfeito. Bom dia a todos, novamente. É só para explicar que nós temos várias informações coletadas praticamente em tempo real. Tá? Aqui nós temos as telas que demonstram o desmatamento, aqui a minha esquerda, e a minha direita, lá na ponta, os focos de calor. Né? O que acontece? Eu vou passar um dado para vocês, aqui, para vocês terem uma ideia que até o presente momento nós já detectamos, originados dessas fontes, 3.968 focos de calor. Né? Sendo que no sul do estado, e aí vocês podem perceber, e você que me perguntou pode perceber, que a concentração, que são esses sinalizadores que estão em vermelho, são muito mais concentrados ali na região sul. Né? E você vê, a proporção em torno de 90% dessas queimadas estão acontecendo no sul do estado, em torno de 10% na região metropolitana, e varia um pouco. Né? Isso significa dizer, em números mais precisos, que desse total de 3.968, 3.563 sul do estado. E até agora, presente momento, 114 na região metropolitana. Tá? Por isso que a nossa concentração de ações está muito mais no sul do estado. Obrigado. Desculpa, esse número de 3.968 é do início do ano para cá? Exatamente. Perdão, é de agosto do ano passado. É só desse mês ou de agosto do ano passado para cá? De agosto de 2024. Tá? Isso. Ok? Obrigado. Bom dia, Leon, da Onda Digital. Mas para trazer mais detalhes também acerca do que acontece nesse arco do desmatamento, o arco do fogo, tem alguns colegas até mesmo da imprensa internacional que pontuaram que a situação está muito crítica ali no município de Altazes, o que a gente consegue perceber que está bem diferente, né, a situação. Talvez seja mais direcionado ao Juliano. Juliano, quais são esses municípios numa escala de crítico para menos crítico? Perfeito. Deixa eu passar para vocês aqui para me ater ao dado real. Nós temos
pela escala, tá? Apuí, a maior concentração, Novo Aripuanã, Lábrea, Manicoré e Humaitá. Na região metropolitana, Altazes, Maués, Iranduba. Tá? Governador, as queimadas já estão acontecendo, está evidente, mas até agora só foram feitas 3 prisões. Se é em tempo real, qual é a dificuldade para identificar esses criminosos? O que falta? E só complementando, é para a gente se acostumar com a fumaça, governador? O que me cabe, então, é explicar por que a gente não consegue, só conseguiu o número de 3 prisões? Porque o tamanho do Estado é gigantesco. A gente tenta demonstrar nessas telas, mas você não tem ideia da dimensão territorial que é uma operação nossa, uma ação nossa. Então é muito difícil, porque as queimadas no estado do Amazonas, em particular, elas são intencionais. Então elas são feitas para que aquilo de fato aconteça, não são ocasionais, né? Então é muito difícil. Então, quando a gente consegue uma prisão, significa que nós pegamos em flagrante. Isso. Se alguém quiser complementar também. Tá claro, eu consegui. Operacional, o tamanho do Estado e a própria intenção, né, de quem comete o crime. Quem comete o crime? A logística operacional. Então, é muito grande, não tem como. Acessos, tá? Consegui ser claro? Quer falar, comandante? Comandante. Com licença, só para complementar a fala do Juliano, nós temos uma dificuldade enorme em chegar no momento de flagrante, até pela logística que está sendo apresentada pelo governador, para que a gente faça esse combate e leve a ajuda para o pessoal da estiagem. Então, eles ateiam fogo e somem. Então, quando a gente chega, quando vem para o alarme, o fogo já está se alastrando, tá? E é muito rápido. Então, a Polícia Militar, ela precisa prender em flagrante, e essas prisões foram feitas, algumas inclusive hoje. Só para complementar as informações, a maioria desses focos que vocês estão vendo aqui, eles não acontecem na área urbana, eles estão na área rural. E são áreas de difícil acesso. Por exemplo, uma das áreas onde há uma influência muito grande do Arco do Fogo é ali na BR-319. A gente não consegue chegar na BR-319. O criminoso consegue porque ele se planeja. Ele se planeja 15, 20 dias antes, chega lá, taca fogo, quando aparece o alerta aqui, todo mundo já fugiu. E isso dificulta muito o acesso, porque nós não temos estradas e a gente só consegue chegar lá de aeronave. Mesmo você indo de aeronave, você não tem onde pousar, não tem onde pousar helicóptero, não tem onde pousar avião. O que a gente tem feito aqui? Nós temos usado os nossos drones e isso tem nos ajudado a fazer algumas prisões. Na maioria dos focos de incêndio que acontecem são em assentamentos e em áreas indígenas, que fica muito difícil a ação do governo do Estado. A gente faz o registro e a gente encaminha para os órgãos federais que são responsáveis por essa fiscalização. Mas há, de fato, uma dificuldade muito grande em razão da logística e em razão da dinâmica em que esse crime efetivamente acontece. Sobre a questão da fumaça, a gente não tem que se acostumar com a fumaça porque ela é danosa ao nosso organismo. Mas a gente tem que entender que, desde o ano passado, a gente tem que conviver com as mudanças climáticas, que já é uma realidade. E o que nós estamos fazendo enquanto poder público, enquanto governo do Estado, é se antever o máximo possível a essas ações e tentar minimizar os impactos da estiagem no aspecto humanitário, né, com a ajuda de cestas básicas, com a ajuda de implantação de microsistemas de abastecimento de água nas comunidades, do ponto de vista de logística e de atividade econômica, de fazer um trabalho de sinalização e de balizamento dos rios, o que é um trabalho custoso. O Estado sozinho não consegue fazer isso, é necessária a intervenção do governo federal. E do ponto de vista de queimada, a gente cada vez mais ter ações que garantam um tempo de resposta mais imediato. Então, por exemplo, a montagem das brigadas que nós estamos fazendo dos municípios, se antecipar a essas ações. Esse ano, nós nos antecipamos e começamos lá em abril a operação. É o primeiro ano em que a gente começa, no mês de abril, a nossa operação.
provavelmente no ano que vem, a gente vai ter que começar em fevereiro e março. A nossa operação vai ter que começar no início do ano, em razão do que a gente está constatando, né, dessas mudanças climáticas e da antecipação desses períodos climáticos, desses extremos climáticos. Governador, eu queria perguntar para o senhor e depois para o Valente, para o senhor com relação o que pode ser feito para combater nesses incêndios que mais de 80% é considerado criminoso. E para o secretário do IPAAN, com relação ao que ele falou da dificuldade operacional. Por que, já que a caneta é pesada, mais de 80 milhões de multas, não aumentar o efetivo para o sul do Amazonas, que a gente sabe aí, como vocês estão apontando, é a área onde está mais vulnerável para a questão das queimadas? Com relação ao combate aos incêndios, a nossa meta é chegar a 1.000 homens. Só que só isso não vai ser suficiente. Só a estrutura do Estado não será suficiente para combater esse desmatamento. Nós estamos aqui na maior extensão territorial do Brasil, esse daqui é o maior estado brasileiro, e a pior logística do Brasil está no estado do Amazonas, né? Então há uma dificuldade muito grande para que as nossas equipes possam se deslocar. Não tem como, por exemplo, eu mandar um efetivo, né, para dizer assim, olha, passa lá 2, 3 dias e aí daqui a 3 dias o efetivo volta, porque é um custo muito significativo. Então esses homens vão a campo, eles ficam 15, ficam 30 dias, 60 dias no campo. Então há um custo logístico muito significativo, há um custo de manutenção desses servidores lá, com alimentação, com a hospedagem, e é preciso também de equipamento muito específico, de viaturas, de autobomba, carro autobomba, tanque florestal, enfim, a gente precisa de uma grande estrutura, como helicópteros, aviões, drones, e por aí vai, para que a gente possa minimizar o máximo possível o impacto dessas queimadas. Vou passar aqui para o Juliano. Obrigado, governador. Com relação à dificuldade operacional, ela é real, né? Porque nós estamos trabalhando com um fenômeno global de mudanças climáticas. Esses são os efeitos, e não é só aqui no Estado, é no mundo inteiro, né? Nós, esse ano, tivemos um fenômeno de pouco índice pluviométrico. Praticamente nós não tivemos, nós emendamos o período de estiagem com o período que a gente chama de período de sol mais intenso. Nós não tivemos chuvas, praticamente. E isso deixou o clima da forma como está, o tempo da forma como está, né? Seco. Qualquer faísca, qualquer fogo, ele se prolifera muito rápido, né? A dificuldade operacional, ela existe em função daquilo que a gente já comentou, né? Vamos colocar 1.000 homens para combater, mesmo assim será insuficiente, né? Esse ano nós começamos, como o ano passado também, mas esse ano em particular, nós começamos com uma ação preventiva, logo no início do ano, tentando sensibilizar, governador, o processo cultural de que se usa o fogo para a agricultura familiar, para a agricultura, né, extensivista e tudo mais. Então, nós fizemos ações preventivas e nós estamos constatando que nós vamos precisar trabalhar e se planejar ainda mais. Quem está causando esses incêndios tem um perfil adequado para eles? Quem seria leva o negócio? São moradores, são pessoas que fazem desmatamento para a questão mais florestal mesmo? Para vocês terem uma ideia, nós descobrimos que tem muita... Agora apareceu mais um dado, especulação imobiliária, né? Então, a maioria dos incêndios acontece em área urbana, em área rural, perdão. Então, de lugares de difícil acesso. Aonde, por exemplo, na região metropolitana acontece, nós já estamos identificando um outro fenômeno, que é a grilagem de terra, que é a especulação imobiliária, que aparece como um outro dado. Então, além do fator cultural, né, nesse período de estiagem, para o plantio e tudo mais, mas existe também a presença de um crime organizado. E aí, como diz o governador, eles conseguem se organizar porque tem um interesse comercial por detrás disso tudo. Bom dia a todos. Eduardo Galvão, Band Amazonas. Sobre a parceria com o Banco Alemão para
ajudar novos brigadistas? Quantos, confirma para mim, quantos o senhor ainda mencionou, e o valor desse investimento, se é que pode ser falado aqui? Claro, pode ser falado sim. Esse é um investimento em euro, que deve dar alguma coisa em torno de R$1 milhão, vai depender muito da cotação do euro no momento em que houver essa transferência. Mas a contratação é de 153 brigadistas. Nesse momento, nós já vamos adiantar esse processo, vamos contratar 85. Esse processo de contratação deve acontecer em, no máximo, uma semana. E as pessoas contratadas são pessoas ali da região. Obrigado, meus amigos. Bom dia. Governador, rapidinho, só um prazo, uma data específica. Você falou do aumento das diárias dos servidores, esse aumento é imediato? Agora já. Só correr o processo burocrático da nossa Secretaria de Administração, Casa Civil e publicação no Diário. Assim que for publicado no Diário, já está valendo. Só mais uma data, a instalação das brigadas dos municípios já tem data também? A gente já começou a atuar nesses municípios com uma estrutura ainda reduzida. A gente está carecendo ainda da chegada de veículos, de equipamentos específicos do Corpo de Bombeiros. Nós já temos 21 milhões de reais que já estão empenhados para a compra de 17 carros bomba-tanque florestal. Eles são configurados levando em consideração a realidade amazônica, em especial os municípios lá do sul do Amazonas. A gente ainda não tem um prazo da empresa, um prazo específico de quando é que ela nos vai entregar isso. Talvez a gente não consiga para esse ano, mas para combater os incêndios. A gente está na expectativa de que até outubro, novembro, a gente já tenha os primeiros carros aqui. Obrigado, meus amigos. Suas palavras do governador Wilson Lima. Nós agora vamos nos organizar para tentarmos conversar com ele. A gente vai já encerrar essa transmissão, mas você pode continuar acompanhando uma matéria completa no nosso site, cm7brasil.com. Eu sou Henrique de Mesquita e as